A era digital, ela trouxe uma condição de igualdade comercial. Comparando antigamente, quando víamos claramente a diferença de um comércio grande e um comércio pequeno, né, existia uma dificuldade de avanço nas vendas muito maior para o pequeno, né? Porque o grande sempre teve verbas maiores, sempre teve condições maiores, e hoje, com essa nivelação de comunicação através do mundo digital, isso diminuiu muito. Você hoje, quando você vê uma empresa anunciando um produto, alguma coisa na rede social ou na internet, você já não tem mais a noção se é uma empresa gigante, se é uma empresa pequena, se ela funciona bem, se ela atende bem, se ela vende corretamente, se ela tem um pós-venda, se ela tem todas as estruturas necessárias para atender o cliente. Se ela for pequena, ela vai se dar muito bem, porque ela consegue até ser mais ágil do que a grande, né? Através dos sites, blogs, redes sociais, a gente não tem mais essa percepção. Quem é o grandão, a estrutura gigante, quem é o mais ágil, o pequeno. Então, por essas e outras questões, né, não é possível mais realizar as ações de comunicação que não tenham esse braço da estrutura de marketing digital. Você que tem uma empresa, ou você trabalha numa empresa, ou numa loja, ou numa distribuidora, ou numa indústria, tá? Todo mundo que precisa vender alguma coisa ou se comunicar, hoje, que se não tiver essa estrutura de marketing digital, está fora do jogo. É assim que está funcionando, né? Tem muita gente ainda com muita resistência a isso. Eu não preciso. O meu concorrente ainda não está lá, então eu também não preciso. Porque, claro, toda mudança nova, ela requer investimentos. Precisa ter uma nova situação, uma nova estrutura. E isso, sim, vai exigir investimentos, né? E nem sempre todo mundo está com essa situação de investimento para começar nesse momento exatamente. Agora, que precisa fazer um planejamento para isso é fato. Tá bom? Nós, consumidores, nós não vamos conseguir acompanhar essa velocidade do avanço tecnológico. É muita coisa acontecendo, gente. Nem o pessoal lá de inteligência artificial, que a gente vai falar aqui no tema da tarde, a cada minuto, nós estamos aqui nesse exato momento, já tem um monte de novas tecnologias acontecendo o tempo todo no mundo, né? Então, essa velocidade, não precisa ficar frustrado. Ninguém vai conseguir acompanhar essa velocidade do jeito que está vindo, e essa velocidade ela tende a aumentar, né? Então, hoje você tem um celular de tal jeito, amanhã já saiu outro, depois já saiu outro, e com outros features, com outras características, com outros aplicativos, e é uma dificuldade muito grande para quem assim, é leigo, né, ou para quem é apenas um usuário, acompanhar tudo isso, né? Mas fazendo um rápido parênteses aqui em relação a isso, né? Para que a gente tenha informação, conhecimento sobre marketing digital e sobre várias outras coisas, né? Infelizmente, nós temos uma questão cultural aqui no Brasil, né? E até assim, a questão da educação, né? Nós nunca saímos da escola com conteúdo, sabendo como que você tem que pesquisar, como que você tem que estudar, né? Eu tenho crianças na escola, e a escola fala assim, seu filho, ele precisa estudar para a prova. Não é assim? Aí eu pergunto para vocês, por que o meu filho ele tem que aprender a estudar para a prova e não para a vida? Porque a prova é apenas um papel que ele tem que preencher, né? E nas escolas brasileiras a gente não tem essa cultura para que os nossos filhos aprendam na vida a estudar. Ele estuda para a prova, para preencher um papel para tirar uma nota, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque nós, adultos, nós não temos essa cultura de estudar e de pesquisar as coisas, né? Isso é um fato. E com a facilidade hoje da internet, do YouTube, se você for entrar lá no YouTube e colocar assunto tal, tutorial tal, você vai de graça ter a informação de muitas coisas que você pode aprender
sem você ter que despender de investimentos, né? E muitas pessoas não pensam nisso ainda. Pensam assim, ah, eu preciso fazer o curso tal. Nossa, então tem que pagar. Ah, então melhor não ir esse ano, né? Então as prioridades de investimento para educação, para conhecimento, tal, culturalmente o brasileiro ele não tem muito isso. E nessa nova era de transformação digital, quem não tiver essa percepção de avanço de estudos, da facilidade de dados e de estudos que a gente tem, infelizmente vai ficar para trás, né? Com certeza. O que mais? Pode passar para o próximo. Então vamos fazer uma reflexão aqui sobre o seu negócio, a sua empresa. A sua empresa, hoje ela está com que tipo de estrutura? Pense nisso. Qual é o tipo de estrutura que a empresa que você está trabalhando tem de formação de business intelligence, ou de inteligência de negócios? Então hoje nós estamos falando aqui de inteligência de negócios, que abrange toda essa sopa de letrinhas aqui. E para quem não gosta de termos em inglês, eu entendo que é uma dificuldade e que é muito chato, né? Para quem não se familiariza e para quem não gosta. Mas a gente vai ter que focar um pouco nessa questão e quebrar esse paradigma, né? Porque é muita gente que fica com esse melindre todo aí de o que é o SEO, e-commerce, não sei o quê. Então, assim, para nós brasileiros, sim, é uma barreira. Para quem não gosta do idioma, é difícil, sem dúvida nenhuma. Mas é preciso quebrar esse paradigma dentro da cabeça das pessoas que têm essa dificuldade. Tá bom, gente? Então, qual é o primeiro passo para se localizar em que nível que você está nessa turbulência da transformação digital? Então, pergunte-se, qual a estrutura de exposição de imagem na rede social e na web, em geral, que a sua empresa está hoje, e qual é o ideal que você acha que ela deveria estar, né? Você tem um site pronto, você tem um blog, você tem um sistema de busca, que é o Search Engineering Optimization. Vocês sabem o que é isso? Vocês têm noção de como tem que funcionar isso no Google? Você tem alguém gerando conteúdo para as campanhas que você vai participar, que você vai desenvolver de comunicação ou não? Quem está criando as suas campanhas é uma pessoa que está alinhada com toda essa parte técnica de marketing digital, ou é só um web designer que curte fazer criação? Inteligência artificial, você entende o que é a inteligência artificial, ou você está achando que é um robô imitando o humano apenas? Você tem a gestão de e-mail marketing, você tem uma base de dados da qual você se comunica com seus clientes, né? Você sabe o que é analytics, você entende o que é gerenciamento de dados e como que você deve fazer o gerenciamento de dados na sua empresa? Análise de compras de mídia. Você tem alguém especializado pensando como comprar mídia? Porque são muitas opções, gente. É opção no Google, é opção no Facebook, é opção no LinkedIn, é opção não sei aonde. Então é muita opção. São preços diferentes, são impactos diferentes. Você tem que ter um técnico, né, analista, especializado em mídias sociais. E olha, hoje em dia tem a parte mais difícil ainda. Que mais difícil que é entender toda a sopa de letrinhas, entender tudo isso, é você conseguir profissionais adequados. Essa é a parte, inclusive, mais difícil, né? Essa visão omnichannel. Você é um consumidor omnichannel? Vocês já pensaram nisso? Vocês são os consumidores omnichannel? Que compra através de um monte de aplicativos e está linkado com toda a estrutura de distribuição da empresa, de entrega, de logística, de pós-venda, de etc. Podemos passar, William. Então, gente, tem
isso aqui é um futuro sem volta, né? As ações de comunicação da atualidade precisam estar integradas com essas ações digitais. Então, quando você não tem na empresa um dirigente visionário em relação a isso, todo o resto da empresa vai sofrer muito com isso, né? Então, assim, quem é o dirigente da empresa, quem está com um olhar de gestão, se ele não tiver essa visão de que tudo isso tem que estar integrado e que se ele não sair na frente com isso, alguém já está saindo da sua concorrência, né? Então isso é uma coisa grave, se a pessoa não tem essa visão. E se você não tiver, então, essa estrutura com uma equipe especializada, não tem como. Então eu já digo para vocês que não tem negócio, né? Porque você só ficar lá na lojinha esperando que, reclamando, porque o governo, porque o cliente, porque hoje está chovendo, então o cliente não sai de casa, não vende, não sei o quê, aí você não vai a lugar nenhum, né, a não ser para sua breve aposentadoria. Então, um dos erros, né, que a gente vê bastante, né, que eu não vou tirar a razão, eu também sou empresária, eu entendo como é essa parte, mas uma das percepções muito grandes que os gestores têm é: para que eu vou contratar aquele moleque? Né? Moleque enrola, moleque aprendeu a mexer na rede social, mas o moleque cobra barato e enrola, né? Então tá cheio disso, né? Tá cheio disso, realmente tem mesmo. Então o critério de escolha, né, das pessoas que vão trabalhar com você, um projeto, né, é muito importante. Tá cheio de aventureiros, né, que falam que sabem fazer e não sabem fazer, né? Então, só para vocês terem uma ideia, uma campanha, né, de comunicação numa rede social, você tem que ter alguém dedicado o tempo todo, né, recebendo mensagens daquilo que você postou, respondendo rapidamente as coisas, colocando a campanha, o post de maneira adequada, com os filtros adequados, de acordo com o público-alvo que você quer atingir, né? Então você tem uma série de detalhes que é muito importante na hora de você definir a equipe e as pessoas que vão fazer parte dos projetos que vocês vão trabalhar nessa questão de marketing digital. Um dos erros também que se cometem muito, né? Começar um investimento numa campanha, numa estratégia, aí depois deu uma dor de barriga, o menino foi embora, e aí você fica lá com a campanha parada e para, né? Você começa o trabalho e para. E isso, no mundo digital, não tem isso, gente. Porque para você ter um engajamento do público-alvo que você está querendo, você, invariavelmente, você vai ter que ter uma constância nas comunicações, nas redes sociais que você postar e as campanhas que você for desenvolver. Você vai ter que ter uma constância. Se você mandar lá um post num mês e no outro mês, no final do mês, você mandar um outro, e no outro mês você for mandar 2, não é assim que funciona, gente. Não é assim que funciona. Você tem que ter uma constância muito grande. Porém, você precisa ter também um discernimento para não encher o saco das pessoas. Eu recebo e-mails, marketings, diariamente na minha caixa de entrada, de coisas que eu nunca vou comprar na vida, né? Então, assim, isso também enche o saco, né? Isso perturba as pessoas. Então, por isso que existe toda essa estrutura, né, de gerenciamento de dados, que a gente vai falar muito mais à tarde, hoje aqui, né, que eu vou passar com um pouco mais de detalhes sobre isso. Mas é um conjunto de atividades. Não adianta vocês ter só um criativo que vai lá uma vez por semana, uma vez por mês e resolve alguma coisa. Não é isso. Não é isso. É muito mais do que isso. É você ter uma estratégia definida e uma estrutura de pessoas competentes trabalhando nisso. Porque senão você só vai gastar dinheiro, você vai fazer uma vez e para, ou vai fazer uma campanha e para, e isso vai dar um resultado talvez imediato e de curto prazo. Mas não é isso que a gente está falando aqui. A gente está falando aqui de você saber se preparar para essa nova
questão digital. E para você se preparar e para a sua empresa estar preparada para isso, precisa ter toda essa questão dessa estrutura. As estratégias de marketing digital, uma das palavrinhas em inglês que se usa muito se chama leads, né? Não sei se vocês já ouviram falar desse termo, né? Conhece? Todo mundo já sabe o que é, não sabe? Então eu vou explicar. Leads significa o contato. Então, as campanhas de marketing digital, né, e as estratégias estão incansavelmente em busca de novos leads, né? Todos os posts, as campanhas e tal, a gente quer o quê? A gente quer captar o maior número de leads que tem aquele perfil específico que a gente está buscando. Então, se eu estou buscando um tipo de consumidor que tem criança, que compra móveis de criança, ou decoração para quarto de criança, né? Ou que vai ter um bebê, né? Então, esse tipo de público-alvo a gente chama de persona nessa era digital. Eles chamam de persona, nomenclaturas novas, né? Para quem é jovem, talvez já tenha escutado. Os mais velhos, acho que ainda não escutaram esse termo persona. Então, o persona é o público-alvo. Qual é o público-alvo que você quer? Quem que você quer atingir? Qual é a faixa etária? Quais são os comportamentos? Qual que é o costume, né, dessa persona, que é o público que a gente está falando? Então, nós queremos captar mais leads que venham de encontro com esse perfil dessa persona. Então, isso daí é o suprassumo das campanhas de marketing digital, é a persona. Né? Tem que identificar muito bem o que é o seu negócio e qual é o público-alvo de fato que você tem interesse de estar atingindo. Né? Então, às vezes, você tem ações pontuais em que você vai fazer campanhas específicas para aquele tipo de público-alvo, e às vezes você tem campanhas mais generalizadas, mais abrangentes, e que você vai atingir outro público-alvo. E para cada post que você faz numa rede social, para cada campanha lançada, você tem lá toda a condição, falando um pouco da parte técnica, né, de filtros que permitem com que você estabeleça direitinho esse seu post para qual público-alvo que ele tem que ir. Né? Então, isso são ferramentas que estão aí super à disposição dos profissionais de marketing digital para fazer as campanhas acontecerem. Né? Então, eles sempre perguntam, né, quantos leads a mais a gente gerou na nossa base de dados nos últimos tempos? Isso é uma coisa que vocês têm que estar pensando. Estou trazendo aqui uma coisa que talvez quebre um pouco a rotina, né, de vocês. Mas isso é uma coisa que você tem que pensar, assim, igual meio que se alimentar, dormir e tal. Quantos leads, né, a gente está gerando por semana? Quantos leads novos a gente está gerando por mês, por ano? Porque esses são seus potenciais clientes, que ainda não são seus clientes, que a gente chama de prospects, né? Ou contatos em prospecção. Aquele que ainda não é o seu cliente, são os prospects. Quantos prospects, né, entraram hoje em contato com você depois que você soltou aquele post, aquela mensagem? Então, essas são as coisas que vocês precisam estar administrando na hora que você contrata alguém para fazer uma campanha de marketing digital. Né? Você tem todo o relatório de resultados do que aconteceu com aquele post, quantas pessoas abriram, quantas pessoas clicaram, quais são as pessoas que finalmente que se converteu. Né? Quando fala assim, quando converteu, não é que o cara virou ateu e era ateu e virou evangélico. Eles convertem vendas, pessoal, tá? Quando fala assim, teve conversão, é porque a palavra técnica que eles usam hoje em dia é converteu em vendas, né? Então, se você faz um trabalho, você faz a campanha, você lança isso aqui, e aí depois você não presta atenção no resultado do que aconteceu, você não está sabendo gerenciar as campanhas que você está pagando. O seu funil de vendas. Exatamente. Então, além da equipe, pode passar o próximo, por favor. Além da equipe do
do marketing digital, que a gente precisa pensar muito bem, que é importante, né, a gente refletir no conjunto total aqui das ações de marketing. As ações aqui é uma matriz de comunicação integrada, para a gente refletir um pouquinho tudo que precisa ser pensado e que não adianta nada. Eu digo assim, você vai perder dinheiro, não adianta nada você pensar em fazer estratégia de marketing digital ou ter as suas páginas nas redes sociais, né, da empresa, isso aqui, ou mesmo do seu próprio negócio, mas se você não tiver antenado em toda essa matriz aqui do marketing, da comunicação, tá? Se vocês, eu não sei se todo mundo aqui tem papel e caneta aqui, mas eu queria fazer um exercício com vocês. Se alguém já fez a roda viva aí, na terapia de psicologia, vai saber fazer esse também. Mas para quem não sabe, você faz esse círculo aqui, né? E você traça essas linhas aqui para cada um desses atributos e você vai dar uma nota de 0 a 10. Então, do centro até o final, né, de 0 a 10, tá? Para cada um. Então, como que está a sua empresa hoje em relação a campanhas publicitárias e gestão em mídia? 0, né? Você põe aqui. Como que tá? Eu tenho estudos de mercado. Como que tá? Você já fez? Você sabe onde você está? Você sabe para onde você vai? Ou não? Então, não, já fiz estudo de mercado, já tenho tudo, já sei para onde eu estou e para onde eu vou. Então aqui você põe 10, né? E essa parte de analytics, gerenciamento de dados, putz, isso eu ainda não tenho. Mas já comecei a contratar, então eu estou começando, então vou pôr aqui 2. E aí, no final, você vai traçar um círculo onde você parou cada notinha que você dá para esses atributos, tá? E aí, o que você vai ter no final? Se você tem tudo isso daqui de forma coerente, você vai ver depois, então, um círculo quase que perfeito, né? Um oval, alguma coisa assim. E aí, naquilo que você tem mais deficiência, obviamente vai estar mais perto do 0 aqui, né? Então aí vai acabar virando meio que uma estrela de não sei quantas pontas, uma estrela orgânica, selvagem, né? De pontas diferentes. Tá? Mas assim, isso é muito importante, é uma brincadeirinha aqui para você fazer, se depois vira um círculo ou não, né? Mas é muito interessante, por quê? Para vocês terem uma percepção do seu próprio negócio, né? Como é que vocês estão em relação à sua exposição da marca no seu site? Você tem um catálogo online? Você não tem, você tem um catálogo em papel e tem um site lá antigo, né? Então precisa pensar nessas coisas. Como que são os seus eventos e estratégias de relacionamento com os seus clientes? Você paga churrasquinho para fazer evento de relacionamento com o cliente? Porque precisa pagar, gente, tá? Existem ações, né? Existem algumas determinadas ações dentro da comunicação e do marketing que você tem que ter uma verba planejada no ano, né? E muitos estabelecimentos, empresas com uma visão não muito completa sobre essa questão de gestão na área de comunicação, elas não entendem muito bem como fazer isso, né? Então essa matriz aqui é apenas assim uma das dicas, né, que eu posso dar aqui para vocês seguirem, pensarem em todos esses atributos aqui, como que está sendo a sua empresa hoje e como que ela deveria ficar, para você detectar quais são as deficiências maiores que você tem hoje, que você não está com elas da maneira mais adequada, né? Então eu quero resumir assim, não adianta a gente ter um investimento bacana em mídias sociais, em marketing digital, blá blá blá, e você não ter uma equipe treinada, e você ter uma equipe de vendedores que é aquele que levanta da cama todos os dias de manhã e fala assim: ai, puta que saco, tem que ir lá de novo, hoje, pegar o metrô,
outra vez, tem que ir lá, né? Então, se você tem esse tipo de que, assim, hoje em dia, infelizmente, é a grande maioria dos brasileiros. São pessoas que aprenderam a reclamar. Não são pessoas que aprenderam a prosperar. São pessoas que aprenderam a reclamar. Então, a parte do capital humano, né, de RH, de coaching, de treinamento de vendas, de atualização e reciclagem de informação para sua equipe de vendas. O vendedor sabe fazer o quê? Ele sabe vender. E o resto? O resto ele não sabe, gente. Quando sabe. Oi? Quando sabe. Quando sabe. Bem colocado. Mas a gente parte do princípio que, né, vendedor igual a quem sabe vender, né? Mas eles não sabem sobre toda essa transformação digital, como que eles se comportam nas redes sociais, o que eles podem falar para o cliente na brincadeira, o que eles não podem. Eles não têm essa educação, né? Não é culpa de ninguém, é um fato, gente, né? Então, essas coisas todas estão muito integradas, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar em endomarketing. Endomarketing é uma coisa que você trabalha, né, fortemente uma campanha dentro da sua empresa, para que o seu funcionário fique mais engajado em prosperar as suas vendas e também estar vestindo a sua camisa para vender o seu produto, né? E são coisas que a gente não ouve falar muito hoje em dia. Estratégias de endomarketing. Alguém tem estratégia de endomarketing na empresa aqui? Alguém aí na rede social, no chat? Alguém tem endomarketing? Difícil, né? Você ouvir alguém falar, eu lancei uma estratégia de endomarketing. Não tem, né? Difícil. Assessoria de imprensa, relações públicas. Isso é uma coisa também que, se não for acompanhar essa transformação digital, antigamente o jornalista ele só tinha que receber as coisas mais selecionadas e tal. O jornalista que hoje não tiver nessa ideia de transformação digital, ele está fora do mercado, né? Então, de novo, a gente cai de novo para todas essas questões aqui, ou praticamente todas. Se a gente não tiver a estrutura do digital funcionando, fica tudo muito vazio hoje em dia. É um pouco assustador, eu entendo, mas é uma coisa que a gente tem que encarar, tá bom? É muito importante você pensar, né? Depois que você fizer essa análise, né? E alguém fez aí, não? Vocês desenharam? Ninguém? Alguém desenhou aí? Então, depois, ou se vocês, claro, se desenharam, imaginaram, né, na cabeça, já está valendo, né? Não precisa fazer no papel, mas é muito importante a reflexão, porque você precisa ver que formato que vai dar, depois que você der as suas notinhas para todos os atributos, né? E aí é onde você vai ver aqui, onde você tem que trabalhar mais e onde que você tem que pensar mais. E depois que você fizer isso, você vai poder ter uma reflexão de uma coisa meio básica do marketing, que eu não sei se todos conhecem aqui, que é aquela coisa do SWOT Analysis. Alguém sabe o que é o SWOT Analysis? É você poder colocar e refletir os seus pontos fortes, fracos, as ameaças do negócio, né? E o que você tem de oportunidades do seu negócio. As 4. Então você faz o papel também, ou no PowerPoint e tal, você traça uma cruz assim, você coloca pontos fortes, pontos fracos, ameaças e oportunidades. E você pensa, o que você traçou aqui, e aí você preenche o seu SWOT Analysis. E aí você reflete, como é que nós estamos? E aí, aqui sim que você vai partir de uma análise pura e clara de quais são as suas prioridades de estratégia e aquilo que você não tem mais como continuar sem ter isso em ordem, né? Ou bem planejado do que você tem que fazer. Então, isso funciona muito bem como se fosse uma orquestra, né? Se não tiver
os instrumentos aqui, como se fossem os instrumentos, tudo funcionando de acordo, a música vai sair desafinada, meu amigo. E vai ficar desafinado no ouvido dos seus clientes, né? Então vocês precisam pensar fortemente nisso daí.